Bom, equação vetorial da reta no R3, ou seja, no espaço. Digamos que temos um ponto A, sendo ele x1, y1 e z1, com um vetor de direção A, B e C, desde que ambos sejam diferentes de zero. Nisso, podemos juntar o A, o ponto A, propriamente dito com o ponto, que vai ser igual a t vezes o vetor, onde t é qualquer número dos números reais. Fazendo a diferença para que possamos isolar o P, o ponto, ficaria desse jeito. Sendo que o V é nosso vetor, o T é qualquer número dos reais, o A é o próprio ponto A e o P são os pontos que nós queremos descobrir. A expressão final é mais ou menos assim, onde esses são os números que queremos encontrar, esse é o ponto A e esse é o T com a direção do vetor. Exemplo, a reta R que passa por A, seja os pontos 1, menos 1, 4, tem a direção do vetor V, 2, 3 e 2, que tem a sua equação vetorial exatamente desse jeito, onde podemos ver que aqui é o x1, y1, z1, e esses são os vetores A, B e C, substituindo a fórmula. Agora, vamos pegar um número qualquer. Vamos colocar que t é o número 2. Então, no lugar do t, que é aqui, eu vou colocar o número 2. Nisso, eu vou fazer a distributiva. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. 2 vezes 3, 6. Mais menos 1, 5. 2 vezes 2, 4. Mais 4, 8. Então, os pontos do P2 são 5, 5 e 8. E eles pertencem à reta R e também aos números reais. E nisso, nós vamos fazer com todos os restantes dos números T, que a gente pode imaginar, que seja qualquer número. Por exemplo, o T igual a 3. Substituindo a fórmula, onde aqui é o T, agora faz a distributiva. Esse vai ser o nosso resultado, o zero. O zero é um caso específico, pois ele vai dar o nosso próprio ponto A, certo? Porque todo número multiplicado por zero é zero, e fazendo a conta, vai dar o próprio ponto A. T igual a 1, T igual a menos 1 no caso. Foi só um erro aqui, mas é menos 1. E os pontos vão ser exatamente esses. Agora, equação paramétricas da reta. Quando a gente vai utilizar? A gente utiliza somente quando se sabe uma das coordenadas. Assim, as duas outras dependem da coordenada que nós sabemos. Então, nós vamos beber da fonte da equação que a gente acabou de aprender, que foi essa, certo? Foi exatamente essa que a gente acabou de aprender. Porém, nós vamos ter que mudar para a gente achar a equação paramétricas, né? Nós vamos fazer a distributiva, certo? Foi um jeito mais fácil de entender como que funciona, porque esse x1 nós vamos juntar com o TA, que seria o vetor A, o vetor TA. Nós vamos juntar o y1 com o TB, o vetor B, nós vamos juntar o z1 com o vetor C, e vai ficar exatamente desse jeito. Isso aqui nós copiamos porque vai ser as interrogações que nós vamos achar, né, no caso. E aqui que eu falei, certo? Nisso, a gente colocando de uma maneira mais objetiva, né, matematicamente,
vai ficar assim, certo? Em que o t, ele pertence aos números reais e também pertence até a reta R, certo? Um exemplo. Dado o ponto A, que é 2, 3 e menos 4, e o vetor 1, menos 2 e 3, escreva as equações paramétricas da reta R, que passa por R e tem direção do vetor. Certo, vamos usar a equação que acabamos de aprender. Nós vamos apenas substituir. Aqui é como se fosse o x1, aqui é como se fosse o x1, aqui é como se fosse o y1 e aqui como se fosse o z1. Aqui A, B e C. Substituindo. Aqui é como se fosse o x1, aqui é como se fosse o y1 e aqui como se fosse o z1. Aqui A, B e C. Substituindo na fórmula, este é o resultado. Agora, encontre os dois pontos B e C de R, de parâmetros t igual a 1 e t igual a 4. Ou seja, o exercício já deu o nosso variável, que é o nosso t. Então, é apenas nós substituirmos. Onde tem t aqui, nós vamos colocar aqui. E este é o nosso resultado que obteremos quando t for igual a 1, que são os pontos 3, 1 e menos 1, e que eles pertencem a R e aos números reais, no caso. Aqui será t igual a 4, nós substituiremos o t, e os pontos que vamos obter será 6, menos 5 e 8, que também pertencem aos números reais e à reta R. E nosso último exemplo. Obtenha as equações simétricas da reta R, que passa pelo ponto A, que seria 3, 0 e 5, e da direção do vetor, que é 2, 2 e menos 1. Colocaremos na equação que foi apresentada, certo? Aqui vai ser x1, y1 e z1. Aqui vai ser A, B e C. Nisso, vamos substituir na fórmula e, portanto, resolveremos. X menos 3 é a mesma coisa de x menos 3. Não podemos resolver essa divisão. Aqui, y menos 0 é igual a y, e dividido por 2. Aqui nós temos um denominador negativo, o que não pode existir. Então, multiplicaremos por menos 1, onde o sinal inteiro vai trocar. Então, vai ficar z mais 5 igual a 1. Hoje nós vamos falar sobre a equação da reta em R2. Nós temos um ponto fixo com as coordenadas A0 e B0 e um vetor com um vetor fixo denominado por x e y. Nós temos uma reta com ponto fixo e nós adicionamos mais um ponto aleatório, que aí nós podemos chegar à equação ponto aleatório menos o ponto fixo é igual ao vetor vezes t. T é uma variável, um parâmetro, e ela vai pertencer a R. Como eu já falei, aqui é o ponto aleatório que acrescentamos, ponto fixo, vetor fixo e a variável. Nós podemos escrever essa equação desta forma, substituindo os valores. A, B, que é o ponto aleatório, é igual a 0, B0, nós passamos para o outro lado, ficou positivo, que é igual a mais t, que é o parâmetro, e o vetor xy. E a partir dessa equação, nós podemos chegar a uma equação vetorial, que será escrita dessa forma.
A0 mais TX, fez a multiplicação, e B0 mais TY também fez a multiplicação. Essa é a equação vetorial em R2. Agora vamos falar sobre a equação paramétrica da reta em R2. Com a equação vetorial dada anteriormente, nós conseguimos adquirir as equações paramétricas da reta. E existem duas equações paramétricas para a mesma reta, e essa variável, falada também anteriormente, que é o parâmetro, irá fazer uma relação entre elas. Então, nós utilizamos esse, mais esse, e mais esse, e vai ficar A igual a 0 mais TX. E vamos pegar esse e esse. Também vamos fazer outra equação. Pronto. T pertence a R. Então, essas seriam as duas equações paramétricas em R2, encontradas a partir da equação vetorial. Agora vamos falar sobre a equação simétrica em R2. Para encontrar a equação simétrica, nós iremos precisar das equações paramétricas que encontramos anteriormente. Então, como você pode ver, está totalmente uma ligada na outra e a gente precisa uma da outra. Nós vamos pegar essa equação aqui e vamos trabalhar com ela. Esse aqui eu passo para esse lado, mudando o sinal, igual a TX. Depois eu isolo o T, o parâmetro, fica dessa forma. Juntamente vamos fazer uma outra equação. B igual a B0 mais TY. Vamos trabalhar com ela trazendo esse para o outro lado e isolando o parâmetro aqui, menos o Y. Então, nós temos duas equações que vamos igualar essas duas equações, porque T é igual a isso, T é igual a isso, então as duas equações são equivalentes. Então, essa aqui seria a equação simétrica em R. Acrescentando um bônus, nós vamos trabalhar com essa equação simétrica e encontrar uma equação reduzida. Nós fazemos meio pelos extremos, que vai resultar em y igual a x mais b. O b vai ser o coeficiente linear, o a vai ser o coeficiente angular. Vamos agora utilizar de um exemplo para entender, compreender melhor o assunto. Temos aqui uma reta que passa por ponto 3, 4, com direção no vetor 2, 4. Utilizando a equação que encontramos no início do assunto, nós substituímos os valores aqui, o ponto fixo, o vetor fixo, e damos A e B como as coordenadas do ponto aleatório. Fazendo a equação, nós vamos pegar 3 mais T multiplica com 2 mais T2, vírgula, 4 mais T multiplica com 4, T4. E a partir dessa equação,
nós vamos poder encontrar as duas equações paramétricas, pegando A 3 mais T2 e a outra B 4 mais T4. T pertence a R e essas seriam as duas equações paramétricas. Com as equações paramétricas encontradas, nós vamos tentar isolar o T, que é o nosso parâmetro. Vamos pegar a primeira equação. A igual a 3 mais T2. Vamos trabalhar para que o T fique isolado. Nós passamos o 3 para o outro lado, com o sinal trocado, 4, 2. Para isolar o T, é só passar o 2 dividindo. E aqui está. Pegando a outra, 4 mais T4. Vamos fazer o mesmo procedimento. Isolando o T, fica B menos 4, dividido por 4. Aqui está. Como T é igual a isso e T é igual a isso, essa parte só pode ser igual a essa parte. Então, nós temos A menos 3 por 2 igual a B menos 4 dividido para 4. E aqui está nossa equação simétrica. Mas a partir daí, como falado, nós podemos encontrar também a equação reduzida. Fazendo meio pelos extremos, nós teremos 4A menos 12 igual a 2B menos 8. Trabalhando essa equação, nós chegaríamos a A menos 2B igual a 1. Essa seria a nossa equação reduzida da questão. E aí a questão 3, a primeira parte da questão 3, que pede a interseção de dois planos e uma reta, o exemplo dele. Então, aí eu pego dois planos, o plano alfa e o plano beta, retiro o vetor normal de alfa e o vetor normal de beta, escrevo eles. E aí, eu tiro a conclusão que o plano de alfa não é paralelo ao plano de beta, e assim, a reta de alfa está fazendo interseção com a reta de beta. Aí, eu tiro a equação paramétrica das duas, eu faço uma equação paramétrica, e com a igualdade, eu escrevo o primeiro plano e o segundo plano, fazendo assim a soma entre cada componente iguais, entre x, y e z. E aí, no caso, z fica igual a 0, porque menos z mais z fica igual a 0. Então, aí eu coloco o valor de y na primeira equação. Para poder isolar o valor de z. E achar o valor dele também. Achado o valor de z, eu achei o valor de y, z e x. Dado esses valores aí, x sendo uma variável. Então, os pontos que eles intercedem são esses daí. E o vetor diretor desta reta são esses valores aí. E aí, na questão 2, da 3, pede a interseção de três planos em um ponto, para descrever. Então, aí, eu peguei três planos, alfa, beta e gama,
escrevo eles e digo que o plano de alfa não é paralelo ao plano de beta, que também não é paralelo ao plano de gama. Então, a reta deles intercedem. O ponto deles tem interseção, visto que há interseção quando os planos não são paralelos. Aí, eu escrevo as 3 equações, tiro a equação paramétrica do ponto, né? Então, eu vou escrevendo os 3. E aí, eu escolho 2 para fazer a igualdade e depois fazer com a outra. Então, aí eu pego, escrevo a segunda coluna e multiplico a terceira coluna por menos 5. Aí eu faço a igualdade entre eles e fica este valor. Aí depois eu pego a primeira coluna com a terceira coluna e multiplico a terceira coluna por menos 3. Que vão ficar esses valores aí. Aí agora eu vou igualar essas 2 equações que eu achei. Então, eu escrevo a primeira e depois a segunda. Aí, eu vou multiplicar a segunda por menos 1, para a conta ficar melhor. Então, eu faço isso aí. E somo as componentes iguais. E fica o valor que y é igual a menos 2. Então, achamos o primeiro valor, que é o valor de y. Agora, eu vou substituir o valor de y na equação que tem z, numa das equações que eu achei. E aí, vai ficar assim. Poderia ser a outra equação que eu tinha achado, mas eu preferi usar essa. E aí, eu vou substituindo e z fica igual a 1 sobre 2. Achei o valor de z. Agora, eu vou achar o valor de x. Então, eu peguei a terceira equação, que era a mais tranquila de achar, e substituí os valores de y e de z, achando, assim, o valor de x, ou o primeiro ponto. Então, nós temos que os pontos que têm interseção entre esses 3 planos é 3 sobre 2, menos 2 e 1 sobre 2. Aí, vamos para o terceiro comando da questão 3, que é descrever a interseção de 3 planos que possuem interseção. Que não possuem interseção, aliás. Então, dados 3 planos, alfa, beta e gama, onde o plano de alfa é paralelo ao plano de beta, que é paralelo ao plano de gama. Então, isso descreve que não possui interseção e, consequentemente, os vetores normais desses também são paralelos uns aos outros. Para isso, verificamos se o mesmo ponto, um ponto A, um ponto aleatório, pertence tanto ao plano alfa, quanto ao plano beta, quanto ao plano gama, ao mesmo tempo. Aí, aqui a gente faz uma equação e, sendo os valores de cada plano esses valores aqui, temos que há essa igualdade. E se A1 sobre A2 mais A3, que são os valores das primeiras componentes aqui de cada um, for igual a B1 sobre B2 mais B3, igual a C1 sobre C2 mais C3, que for diferente da terceira componente de cada um, nós provamos que o plano de alfa é paralelo ao plano de beta, que é paralelo ao plano de gama. Sendo assim, como eles 3 são paralelos, eles não possuem interseção. Então, nós provamos que a interseção entre os 3 planos que são paralelos, eles não possuem interseção. Provamos por meio desta equação aqui e dessa aqui.